Como nós vimos na aula anterior, o calor ele é uma forma de energia térmica e essa energia ela ocorre apenas quando nós temos uma condição bem simples, que é a diferença de temperatura. Na imagem abaixo, você tem um bloco a 0 graus, graus Celsius, e aí do outro lado você tem um outro bloco a menos 20 graus Celsius. Esses dois blocos entrando em contato, um vai liberar calor para o outro, e o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nesse caso, o corpo de maior temperatura é o corpo que está a 0 graus Celsius, e o corpo que está abaixo da temperatura vai receber esse calor fornecido por esse bloco aqui. Tá bom? Então a gente diz que o calor vai haver uma transferência líquida desse calor que vai ser espontâneo. E essa espontaneidade, como eu falei para vocês, sempre do corpo de maior temperatura, não é nem mais quente, tá? É do de maior temperatura, o corpo de menor temperatura, porque o corpo ele não contém calor dentro dele. Aí aqui nós temos a unidade de calor, a gente está usando muito a caloria para medir calor, mas no Sistema Internacional de Unidades, o calor ele é medido em joules. E a gente tem mais uma outra que é utilizada para ar-condicionado, que é o famoso BTU, British Thermal Unit, né? Que é Unidade Térmica Britânica, que é o famoso BTU. Tá bom? Aí aqui nós vimos a caloria, como é que é definida a caloria na aula passada. Ela é uma quantidade de calor necessária para elevar 1 grau cada grama da substância. Tá? Quando o calor ele for recebido, a gente vai dizer que o calor é positivo. Quando o calor ele for perdido ou estiver saindo ou retirado do objeto, como vocês podem ver aqui, ó, as setinhas indicando que o calor está saindo dele, esse calor ele vai ser negativo. A aula de hoje ela consiste em a gente estudar essas trocas de calor que ocorrem entre os corpos. Quando os corpos estão em desequilíbrio térmico, eles vão trocar calor para alcançar o quê? O que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando os corpos ou objetos atingem a mesma temperatura. Então, quando você está tomando o seu café ou o seu Nescau e você deixa lá em cima da mesa, quais são os corpos ou os objetos que vão trocar calor? Vai ser o teu copo que está em cima da mesa e o ar ao redor dele. O que, que vai acontecer? Como a tua xícara está com uma temperatura maior e o ambiente está com uma temperatura menor, vai haver uma transferência da tua xícara para o ambiente externo, tanto é que a tua xícara ela vai perder calor para esse ambiente, até que o ambiente e a tua xícara estejam à mesma temperatura. Tá? Atingindo a mesma temperatura, você vai dizer que no seu dia a dia que o seu café ou sei lá, o seu Nescau esfriou, ou o mingau que vocês tomam de noite aí. Eu sei que a mãe de vocês faz mingau para vocês tomarem de noite. Olha lá, em um sistema isolado, a quantidade total de calor trocado entre os corpos é nula, ou seja, o calor total recebido pelos corpos mais frios é igual ao calor total retirado pelos corpos mais quentes. Eu vou tentar desenhar isso que está escrito aqui, porque eu não sei se todos conseguiram compreender o que está escrito aí. Tá? Esse símbolo ele indica somatória, é da matemática. O que, que significa? Por exemplo, lembra que a gente está chamando o que de calor? Né? Uhum. Então, como a gente está chamando o que de calor, o que, que significa esse símbolo do lado dele? Significa que você vai pegar o calor de todas as substâncias que estiverem no ambiente e somar todas elas. Ou seja, você vai fazer o que está escrito aqui embaixo. Ó. Vai pegar o calor da substância 1, da substância 2, da substância 3 e de quantas tiverem, N substâncias, e somar todas elas. Ao somar todas elas, o que, que vai acontecer? A lei da troca de calor diz que isso tem que dar igual a zero. Aí eu vou tentar desenhar para vocês entenderem o que eu quero falar Uhum. com o que está escrito nessa equação aqui. Pegar essa cor aqui. Ó, vamos supor que você tenha. Você coloca dentro de um sistema. O que é um sistema isolado? É você pegar uma caixa de isopor. Porque o que o isopor vai fazer? Lembra que você usa o isopor para não deixar o calor entrar dentro dele para derreter o gelo? Então ele é um sistema isolado, tudo bem? Então você pegou esse sistema isolado, que é o isopor, e colocou dentro desse isopor uma grande quantidade de gelo, e você colocou. Tá aqui o gelo, tá bom? E você colocou uns refrigerantes ali. Pronto. Eu vou desenhar só dois objetos, só para a gente
poder entender o conceito. Aqui é a tua garrafa de refrigerante, pronto. Parece um remédio, né? Mas enfim, imagina que é um refrigerante. Qual é o objetivo de você colocar refrigerante com gelo aqui? Quantos corpos você tem? Você tem 2, né? Então você tem esse gelo aqui, que ele tem uma quantidade de calor que ele vai trocar. Eu vou chamar de Q1. Eu vou chamar aqui de Q2, só para representar a quantidade de calor do refrigerante. Poderia chamar de QR e QG, né? Que é calor de gelo, e QR de refrigerante. Mas enfim, o que vocês acham que vai acontecer aí? O gelo está a uma temperatura baixa, correto? Está baixo. O refrigerante está a uma temperatura alta. Qual é o objetivo de você misturar os dois? É que o refrigerante perca a sua energia para o gelo. O refrigerante que está a uma temperatura maior, ele vai transferir calor para quem? Para o gelo. Vamos supor que o refrigerante que está perdendo 300 calorias de energia. Quem é que vai receber essas 300 calorias? Obviamente que é o gelo. Então o gelo ele vai receber essas 300 calorias. Se você pegar os 300 que saiu do refrigerante e os 300 que o gelo recebeu, o que vai acontecer quando você pegar 300 que foi do refrigerante menos os 300 que entrou no gelo? Isso aqui vai dar igual a quanto? A zero. Isso só vale se o sistema ele for um sistema isolado. Por que o sistema é isolado? Porque esses 300 eles não podem sair dessa parede aqui. Se sair do refrigerante, ele tem que ir para o gelo. Todo ele tem que ir para o gelo. Então, se você pegar o Q2 e o Q1, se você pegar a quantidade de calor deles, isso aqui vai dar igual a zero. Tá? Quem é que está perdendo? O refrigerante. Quem é que está ganhando é o gelo. Então, aqui, se você fizer só a continha, isso vai dar zero. É por isso que essa somatória aqui, se você pegar todos os calores... É claro que aqui pode aparecer o mais ou pode aparecer o menos. Tá? Tudo bem? Pode ser mais ou pode ser menos. Olha só. A pergunta que vai ficar para nós aqui é o seguinte. O que ocorre com a temperatura de um corpo quando a gente transfere calor para ele? Então, olhem esse gráfico aqui da esquerda. Você tem um gráfico da temperatura. Você tem um gráfico da temperatura. Pelo quê? Pela quantidade de calor que ele está recebendo. Então, vamos supor que você tem um objeto que começa com uma temperatura bem aqui abaixo. Vocês lembram, né, do plano cartesiano, que aqui começa o zero, aqui números negativos, daqui para cima números positivos. Então, vamos começar aqui com um objeto que esteja uma temperatura negativa. Conforme essa linha vai subindo aqui, eu percebo que na minha quantidade de calor, o corpo está recebendo calor. Então, ao receber calor, esse corpo sólido vai aumentar a sua o quê? Temperatura. Vocês conseguem enxergar isso comigo? Seguindo nessa linha aqui, ó. Tenta colocar o teu olho tanto na temperatura quanto na quantidade de calor. Se eu seguir essa linha, você percebe que ao aumentar a temperatura, ela aumenta porque o calor também está aumentando. Só que vai chegar um ponto em que essa substância vai sair do estado sólido e entrar no estado líquido, não vai? Então todo o calor fornecido para ele não vai mais fazer a temperatura subir, ele vai ficar numa constante aqui. Então significa que a temperatura entrou numa temperatura de equilíbrio, onde todo o sólido vai se transformar em líquido. Deixa eu perguntar para vocês, qual é essa quantidade de calor que a gente chama aqui, ó, em que o sólido ele aumenta a temperatura? A gente vai chamar de calor do tipo, existem dois, sensível e latente. O sensível aumenta a temperatura e o latente serve apenas para transformar o estado físico. Quem estava na aula anterior lembra disso aqui. Beleza? Vai chegar um momento em que não vai mais ter sólido. A partir desse ponto eu só vou ter substância no estado líquido. Quando ela estiver aqui no estado líquido, o que vai acontecer com a última partícula de sólido que se transforma em líquido? Eles vão começar juntos a aumentar a temperatura de novo. Então aqui eu só tenho estado líquido. Só tenho estado líquido aqui. Não tem mais sólido? Não tem mais sólido porque todo sólido já se transformou aqui. Beleza? Então a partir daqui eu tenho calor sensível de novo, nessa reta daqui. Quando chegar nesse ponto, que é uma temperatura que a gente não sabe aqui pelo gráfico, mas enfim, vai acontecer que o líquido ele vai começar a se transformar em vapor. E aí eu vou ter apenas calor do tipo latente. Tá? Eu não vou ter calor sensível aqui. Por que eu sei que eu não tenho calor sensível?
porque a temperatura não está alterando e não está mudando aqui. Quando chegar nesse ponto que todo líquido virar vapor, é que a partir daqui a temperatura vai começar a subir novamente apenas por vapor. Tudo bem com esse gráfico até aí? Falei bem rápido, mas eu acho que vocês entenderam. Eu acho, não sei. Bom, eu entendi. Pra mim tá de boas. Então vou repetir de novo rapidão aqui. Ó. Aqui você tem estado sólido, calor sensível. Depois você tem sólido se transformando em líquido, calor latente. Depois você tem apenas líquido, calor sensível. Depois você tem líquido se transformando em vapor, calor latente. Aí depois você tem calor sensível de novo. É só isso. É só isso. Que é o que a gente pode observar aqui nesse outro gráfico que ele mostra melhor o caso da água. A água aqui a menos 4 graus Celsius, ela está no seu estado sólido, como vocês podem ver na imagem. E aí a temperatura começa a subir, significa que eu estou fornecendo calor do tipo sensível. E aí ó, a temperatura da água começa a subir. Atinge 0 graus Celsius, qual é o processo que ela está sofrendo aqui? Chama o processo de fusão. Nesse processo de fusão, o sólido vai virar líquido. Quando você tiver apenas líquido, esse líquido vai começar a aumentar a temperatura dele de novo. Então, professor, o senhor quer dizer que na fusão não tem aumento de temperatura? Não, de nenhum tipo. O calor aqui é o calor latente, que só serve para transformar a substância. Ele não aumenta a temperatura aqui. Então, quando eu tiver apenas líquido, esse líquido vai aumentar a temperatura de novo, vai chegar a um ponto que é a temperatura de quantos graus? 100 graus Celsius. Quando eu atingir 100 graus Celsius aqui, a água ela vai começar a virar vapor. Só que aí a temperatura não está aumentando. Ela está apenas virando vapor. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo o café e a temperatura da água atingir 100 graus Celsius, ou seja, quando ela começar a borbulhar, não adianta tu aumentar a chama do fogão para ter mais fogo, porque se você aumentar a quantidade de calor, você não vai fazer a água atingir 110 graus Celsius, 120 graus Celsius. Você vai só apenas transformar a água mais rápido em vapor. Tá? Então, se você aumentar a chama, vai acontecer que a água vai virar vapor mais rápido. Então, quando atingir a temperatura de 100, o que você faz? Você baixa o fogo e faz o seu café, ou faz o seu Nescau, ou o que você for fazer com a água quente. Tá? Então, não adianta você aumentar a chama. Quando atingir 100 graus Celsius, você vai lá e baixa, tá? Para poder manter a maior quantidade de água possível. Tudo bem? Esse gráfico aqui é o mesmo desse, só que aqui no caso a gente está relacionando a quantidade de calor com a temperatura, aqui a gente está relacionando a temperatura com o tempo de aquecimento. Tudo bem? Próximo slide, aqui nós temos os 3 estados líquidos que nós estudamos. Sólido é caracterizado por ser uma substância que tem uma forma rígida, então ele é compacto, ordenado, ele tem um volume definido e o movimento molecular dele não é tão alto assim. Ó. Então, você percebe na imagem que está aí. Líquido, ele é indefinido, ele é desordenado e o volume dele vai se amoldar, digamos assim, ao recipiente que ele vai estar lá dentro. Aí, então as partículas se movem umas entre as outras, aí você tem o gás. Né? No gás, o gás ele não tem uma forma definida, ele é indefinido, então ele é totalmente desordenado, volume definido aqui, e as partículas elas são livres para andar por onde elas quiserem. A fórmula do calor sensível nós estudamos na aula passada, resolvemos uma questão, aí nós tínhamos duas, né, que é essa daqui, ó, que é a fórmula da capacidade térmica, só está escrita de uma outra maneira, e aqui nós temos a fórmula da quantidade de calor do tipo sensível, que mc ΔT. Lembrando que eu só posso utilizar essa equação quando a questão me falar que as substâncias estão apenas variando as suas temperaturas. Q de calor, C de capacidade térmica, o C maiúsculo, tá? Massa, o C minúsculo é calor específico e ΔT é a variação de temperatura, que basta você pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui nós temos alguns valores de calor específico, que eu mostrei na aula passada também algumas, aqui eu já estou mostrando outras. Esse é o calor específico de algumas substâncias, eu tinha mostrado na aula para vocês. Então, o que a gente pode falar aqui, por exemplo, desse gráfico, para vocês entenderem? A água,
A água doce, ela é a substância que tem o maior calor específico de todas as substâncias que existem na natureza. O que significa que a substância tem um alto calor específico? Significa que ela demora mais para aquecer, porque você vai pegar uma quantidade de calor para cada grama da água numa temperatura, aqui no caso está em Kelvin, mas poderia estar em graus Celsius. Então, cada grama da substância vai receber uma determinada quantidade de calor para cada grama subir um grau ou descer um grau. Então, essa quantidade de calorias, se ela for maior, ela vai demorar mais para aquecer e vai demorar mais para esfriar. No caso dessas outras substâncias, vamos pegar uma outra aqui. Alumínio. O alumínio é 0,2, ou seja, significa que com 0,2 calorias ele já consegue aumentar 1 grau a temperatura de cada grama da substância dele. Então é bem diferente. Quanto menor o calor específico, ele aquece mais rápido e resfria mais rápido, por causa que a quantidade de calor para fazer isso é pequena. E a água, por exemplo, Cadê? E a água aqui, por exemplo, que tem um maior calor específico, ela vai demorar mais para esfriar, porque ela precisa de mais calor, e vai demorar mais para esfriar, por esse mesmo motivo aí. Calor específico dos gases, aqui eu só coloquei para dizer para vocês que quando o gás estiver sofrendo uma pressão, ele vai ter um calor específico diferente se ele estiver alterando o volume dele. É só para isso que eu coloquei esse slide aqui. E aí, olha, o que é importante a gente saber? A fórmula do calor latente. Eu já falei para vocês qual é a diferença do calor sensível para o calor latente. Eu sempre repito a mesma coisa, que é para vocês já ficar na memória, tá? Por repetição constante. Calor latente é quando a substância está mudando o seu estado físico. E nessa mudança, tem variação de temperatura? Tem, não tem, ó, sem variação de temperatura. Então, lendo aqui, ó, quando o calor trocado é utilizado pela substância para mudar de estado físico, sem variação de temperatura e sob pressão constante, é chamado de calor latente. Tá? Porque, olha só, a substância ela pode mudar o seu estado físico se você aplicar uma pressão nela. Tá? Ou diminuir a pressão. Também pode acontecer da substância mudar de estado físico, não só pela temperatura, porque a maioria de nós acha, né, que quando você pegar um cubo de gelo e jogar calor nele, né, ele vai derreter, mas se eu alterar a pressão, também consigo mudar o estado físico dele. Aqui tem um exemplo da água, eu já mostrei para vocês os processos que ocorrem aqui. E essa fórmula ela é muito importante, eu vou dar uma pausa nessa parte aqui, se vocês quiserem tirar um print. Eu vou até fazer uma nuvem aqui, porque quando eu for calcular o calor latente, eu vou utilizar bastante essa equação que vocês estão vendo aqui do lado. A troca de calor latente ela vai ocorrer para cada grama ou cada quilograma da substância, e o fator aqui, que é o que a gente chama de calor latente de transformação dessa substância física. Então, se vocês quiserem memorizar essa equação, eu sugiro que vocês formem uma frase aqui. Lá tem o que macete, que é do calor sensível. Esse daqui é o que macete. Você tem essa aqui, ó, que mala, né? Pode ser. Que mala. Aquele seu amigo que você ama bastante de coração. Aí você dedica essa fórmula para ele, que mala. Q de calor, M de massa e L dessa constante que a gente chama de calor latente da substância. Tá bem? Então tá aqui do lado o que significa cada uma dessas letras aí. Bem, então o que vem a ser o calorímetro? O calorímetro ele é esse recipiente que está aparecendo aí do lado, que ele é isolado, ele tem geralmente aqui as paredes são de isopor, para dificultar a troca de calor com o ambiente externo. Ele vai permitir você medir as trocas de calor entre as substâncias. Então, você tira essa tampa de cima e coloca um objeto quente e um objeto quente não, com uma temperatura mais elevada e um objeto com uma temperatura mais baixa. Aí você tem que saber quais são as temperaturas que eles estão entrando lá dentro. Aí você joga, você fecha a tampa e aqui do lado de fora, não sei se vocês estão vendo aqui um termômetro, esse termômetro bem aqui, ele vai medir qual é a temperatura de estabilização final entre eles. E aqui você tem um agitador para você facilitar, se no caso das substâncias envolvidas forem líquidas,
Aqui a tampa e o corpo dele. Aqui, tá? Então esse é um objeto que a gente utiliza no laboratório apenas para fazer estudo de troca de calor. Não tem um calorímetro aqui ideal, é uma observação que eu faço para vocês. O que seria um calorímetro ideal? Em que você coloca a substância, todo o calor que saiu desse entra no outro. Isso geralmente não ocorre dentro dos calorímetros, mesmo porque até o calorímetro ele não é perfeito. Às vezes ele pode pegar um pouco, roubar, digamos assim, um pouco de calor das substâncias que estão trocando calor entre elas. Então, todo calorímetro ele tem uma capacidade térmica aí. Tudo bem? Aqui eu já havia falado para vocês, está repetindo de novo. Quando você tiver objetos trocando calor, você vai pegar todos os objetos que estão recebendo calor e todos os objetos que estão perdendo calor. No caso aqui vai ser negativo. Então, se você somar os positivos com os negativos e der igual a zero, significa que o calor ele não está sendo trocado com o ambiente externo lá, tá? Apenas está sendo trocado o calor entre eles aqui dentro, tudo bem? E se você somar essas quantidades de calor, todas elas têm que dar igual a zero. O que significa, de novo, novamente, esse zero? Que não está entrando calor do meio externo e nem está saindo calor do meio externo. É por isso que a gente tem que ter esse que a gente chama de recipiente isolado. Tá? Então ele tem que ser um recipiente que isola o calor para não entrar do lado de fora para dentro e não sair do lado de dentro para fora. Tanto é que essa quantidade, se você somar tudo que foi perdido, tem que dar igual a zero. Esse exercício eu vou fazer, e aí eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Tá? Sempre em cada aula eu deixo alguma coisa para vocês fazerem. Tudo bem? Então, no mesmo modelo que eu fizesse daqui, vocês vão fazer o outro que eu mostrei agora há pouco. A mesma coisa que eu vou fazer, vocês vão fazer lá. Então, vamos lá. O problema diz o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para transformar 250 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em 250 gramas de água a 40 graus Celsius. Desenhando aqui para ficar mais simples, eu tenho gelo. Tá? Aí você vai ter que fornecer uma determinada quantidade de calor para esse gelo, tá? Para que ele saia de menos 20 graus Celsius. Eu vou até fazer assim. Ó. Então você fornece uma quantidade de calor Q1 para ele. Então você está fornecendo aqui. Ao fornecer toda essa quantidade de calor, você vai perceber que dentro do seu recipiente você vai ter tanto água quanto gelo. Então esse seu gelo, inicialmente, ele vai passar dessa temperatura para essa temperatura aqui de 0 graus Celsius. Então você continua tendo gelo aqui. Ó. Que tipo de calor é esse calor Q1 que eu coloquei para vocês? Ele é sensível ou ele é latente? O que ele está fazendo com a temperatura da água? Está aumentando? Então eu vou dizer que esse calor é do tipo sensível. Porque eu percebo que ele está servindo para aumentar a temperatura do gelo, que estava em menos 20, vai menos 19, menos 18, menos 17, a temperatura vai subindo cada vez mais, até atingir zero. Só que o gelo, a partir de atingir zero, ele não derrete. Ele vai só derreter quando eu fornecer uma quantidade de calor Q2, que é o calor que a gente chama de calor latente. O que esse calor latente vai fazer com esse gelo que está a 0 graus Celsius? Ele vai transformar esse gelo em água. Só que essa água vai continuar a 0 graus Celsius. Por quê? Porque você apenas usou o calor latente para tirar o gelo e virar água. Então, de novo, para não perder o raciocínio, bora desde o começo aqui. Inicialmente eu tinha gelo, forneci calor para esse gelo que estava a menos 20, ele foi o calor sensível que aumentou a temperatura para zero, e eu continuei tendo gelo. Só que a partir de zero, se eu fornecer calor, não vai mais ser sensível, vai ser calor latente. E esse calor latente ele não vai aumentar ainda essa temperatura, ele vai pegar o gelo e transformar o gelo em água. A partir do momento que eu tenho água a 0 graus Celsius, aí eu posso continuar fornecendo calor para a água. Eu vou chamar de calor Q2. Para pegar essa temperatura da água e fazer ela chegar até qual é a temperatura que a gente quer? A gente quer 40, né? Então ela vai chegar em 40
graus Celsius. A gente tem água a 40 graus Celsius. Então, bora ver o que a gente tem aqui. A gente tem a quantidade de calor total. É só eu somar quanto calor serviu para pegar o gelo e fazer ele chegar a zero, quanto calor fez ele virar água e quanto calor fez ele aumentar a temperatura de novo. Então, lembra que tinha uma somatória ali? Eu vou pegar Q1 mais Q2 mais Q3. Eu vou pegar essas quantidades de calor e somar. Estou perguntando para vocês, o Q1, ele é calor sensível ou latente? Muito bem, sensível. Então, no calor sensível, vou até anotar aqui do lado, ó, sensível. Para você que esqueceu a fórmula, QNC ΔT. Latente, é só você lembrar do seu amiguinho, que mala. Aqui. Você tem sensível, QNC ΔT, e você tem latente, QNL. Primeiro aqui, como a gente viu, é calor do tipo sensível, que não é sensível. Então, se é sensível, eu vou usar essa fórmula de cima. N, C, ΔT, mais o 2. O 2 é o quê? Agora eu vou no desenho. O 2 aqui é latente, então vou usar N, L. Mais o Q3. O Q3 é... Q3. O 3 é o quê? Sensível. Então, se é sensível, eu vou usar de cima. N, C, ΔT. Até aí tudo bem? Obrigado pela participação, turma. Vocês estão demais mesmo. Assim, vocês falam muito, meu Deus. Total. É que tá muito barulho aqui, mano. Tá muito barulho. Total. Muito bem. Bem, o que eu vou fazer aqui, nessa equação, é a substituição dos valores. No texto aqui, na verdade, eu acabei não colocando, mas quanto é que vale essa massa aí? Ela é de 250 gramas, ó. Tá, 250 gramas até o final do problema, tá? Vou substituir aqui, ó, 250 gramas. Essa substância que está aqui em Q1, ela não é água. Olha aqui, ó. Água não, desculpa, é o gelo. Essa substância aqui não é o gelo, é o gelo. Então, se é o gelo, eu vou usar o calor específico do gelo, que é 0,5. Vou colocar aqui 0,5, porque aqui é o gelo. E vou pegar a variação de temperatura dele, que é a temperatura final menos a inicial. Olha onde ele começa. Não começa em menos 20? É. Então, menos 20 e a final dele é quanto? É 0. Então, vou pegar a final menos a inicial. Então, esse meu ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, só que a temperatura inicial é menos 20. Aqui, ó. Então, menos da fórmula, o menos 20. E no final das contas vai dar mais. Tudo bem? Mas aqui, eu continuo tendo 250 gramas da substância, só que eu tenho que ver que essa quantidade de calor Q2, eu vou ter que usar o calor latente de fusão, porque a substância aqui ela está sofrendo o quê no calor latente? Fusão, né? Então, calor latente de fusão tem no problema, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Vou colocar esse L aqui no lugar do L, que é 80. Mais o calor Q3. O calor Q3 ele já é daqui em diante. Ó. A água a 0 graus Celsius virando a água a 40 graus Celsius. Então a temperatura final é 40 e a inicial é 0. Vai ficar 40 menos 0 aqui. Ó. 40 menos 0. Então a massa é 250. Calor específico da água, lembrar lá que é 1. E aqui a variação de temperatura vai ficar 40 menos o 0 lá. E aí você vai resolver toda essa parafernália de conta. A quantidade de calor total, ela vai ser... Bem, como eu já fiz essa conta aqui, ela vai ser 2.500 calorias aqui, mais aqui vai dar 20.000 calorias. Eu já fiz essa conta aqui também, para a gente adiantar aqui o nosso vídeo. E aqui eu já fiz a conta, ela vai dar 10.000 calorias. 10.000 calorias.
somando tudo, nós vamos ter 32.500 calorias que foram fornecidas. Para que essas calorias aqui elas foram fornecidas? Para justamente pegar esse gelo aqui, ó, e transformar esse gelo em água. Então você precisou, no processo total, de 32.500 calorias para poder fazer isso aí. Tá certo? De novo, quantidade de calor Q1 sensível, aí usa a fórmula QMC ΔT. Quantidade de calor 2 é calor latente, QML, e quantidade de calor 3 aqui é calor do tipo sensível, aí usa QMC ΔT. Tudo bem? Calcula cada um. Se você quiser calcular separadamente e somar no final, também você pode fazer isso. Eu gosto de calcular assim, tudo junto, ó, porque eu já multiplico aqui, aí no final eu já somo direto. Aí já me dá a resposta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa aula e deixar para vocês essa questão que é baseada nessa questão que a gente acabou de resolver. Eu queria que vocês tentassem fazer essa questão no caderno de vocês